Olá, estamos de volta aqui com a live sobre a menopausa, um repeteco dessa live que a gente fez ontem e que a gente teve um probleminha técnico aí com o áudio, que ficou com eco, ficou com algumas questões. Então a gente vai repetir, que na verdade não vai ser um repeteco, muito provavelmente a conversa vai ser outra, né? A gente vai falar hoje então sobre esse momento, né, da chegada da menopausa, ou a chegada da anciã, que acontece na vida de todas as mulheres. E eu vou estar junto com uma mulher incrível, que é a Adriana Miracunhã. Eu estou só mandando os aviõezinhos aqui para umas pessoas, para convidar, porque vai ser muito especial. A Adri traz uma perspectiva linda, de uma mulher que está há 20 anos aí, pelo menos 20 anos, no caminho da reconexão com o feminino. Então, são perspectivas que vale a pena, e a Adri chegou, né? E ela vai entrar aqui, a gente vai começar a conversar. Que ontem o papo rendeu, a hora que a gente assustou, a gente já tinha esgotado. E hoje a gente vai vigiar para a gente conseguir falar tudo que a gente... Se alguém tiver pergunta, pode colocar. E a Adri chegou! E chegou! Bem-vinda, Adri, de volta. Obrigada, de coração. Muito feliz de estar aqui conversando com você, querida, de novo, né? Estava explicando pro pessoal que a gente está repetindo, porque ontem a gente teve um probleminha técnico com o áudio. E hoje a gente se organizou e agora parece que tá tudo bem, né? O seu áudio está chegando ótimo para mim. Como é que você me ouve bem? Eu tô te ouvindo super bem também, então acho que estamos bem. Acho que hoje superamos a dificuldade de ontem. Sim. Então, eu quero primeiro começar te apresentando de novo, porque eu faço sempre questão de te apresentar. Que bom, querida. Falar que essa é a Adriana, minha irmã mais velha na ginecterapia, muito querida, né? Uma mulher muito inspiradora para mim. Obrigada, você também para mim. Que tá aí há muito tempo nesse caminho, né, Dri? De busca dessa reconexão com o nosso feminino, uma estudiosa, uma pesquisadora aí da sexualidade, né? Uma mulher muito, muito especial que está agora com um projeto muito lindo para exatamente as mulheres que estão passando por essa transição aí da menopausa. Ela está compartilhando as experiências dela de uma forma muito, muito especial, que é o Me on Pause, ou Eu em Suspensão, os poderes da menopausa, né, Dri? E hoje ela veio contar pra gente sobre essa vivência, sobre essa experiência, porque para falar da anciã, eu, né, tenho as minhas experiências aqui nos meus ciclos, mas lógico que tenho que fazer esse convite. Estou muito feliz da Adri ter topado para falar desse lugar de experiência, né? Porque é diferente. Então é isso. Passo a palavra para você. Começamos esse papo delícia. Que bom, que bom. Graças pela apresentação, pelas palavras. Raquel, a admiração é mão dupla. Seu trabalho também com as mães, né? Com o trabalho de mentoria de mulheres mães, é super lindo, super necessário. Eu aprecio muito a forma que você trouxe a perspectiva desse trabalho que se chama Eu em Suspensão, Me on Pause, os poderes da mulher madura, ou os poderes da menopausa. Eu senti a necessidade de criar esse projeto, que na verdade ele é um canal no YouTube, né? Porque quando eu cheguei nessa experiência da menopausa, que faz mais ou menos 3 a 4 anos, ou seja, é uma experiência ainda muito recente, eu ainda estou lidando com todas as transformações do corpo, né?
Eu fui buscar na internet informações, né, acerca do que estava acontecendo comigo, para ter uma espécie de apoio, enfim, de alargamento da compreensão do que eu estava experienciando corporalmente. E eu me deparei com um cenário, assim, obscuro, tenebroso, um terreno pantanoso mesmo. Porque mesmo alguns canais que eu encontrei, alguns trabalhos que eu encontrei acerca, artigos mesmo científicos, né, que eu encontrei acerca da menopausa, eles sempre falam da menopausa a partir de um lugar de doença, de síndrome, de tratamento, sem entender que a menopausa é um processo orgânico do corpo, que faz parte dos nossos ritos de sangue, né? Então, na nossa sociedade, é sempre bom ontem a gente falou um pouco sobre essa questão da contextualização, né? É sempre muito bom a gente contextualizar a nossa experiência, né? Então, a gente vive numa sociedade ocidental, capitalista, patriarcal, e por mais que a gente tente viver fora desses dogmas, né, dessa receita terrível que foi historicamente construída pela humanidade, a gente não consegue evitar os impactos disso, né? Então, por mais que a gente crie aqui no nosso microambiente um tipo de vida que seja absolutamente desafiante a essas perspectivas, né, ocidental, capitalista, patriarcal, a gente sai ali fora e a gente se depara com esse mundo, né? E muitas vezes o nosso mesmo estilo de vida acaba impulsionando esse mundo, né? Então a gente entra em sistemas de consumismo, a gente entra por exemplo, agora para contextualizar um pouco mais com essa questão que a gente está vivendo agora com o corona, né? A gente está vivendo esse momento de isolamento social e pausa. Mas o que acontece? As pessoas correm para o mercado e compram um monte de comida e já entram numa dinâmica de pânico social, ao invés de entrar num modelo, numa tentativa de desafiar essas perspectivas de vida e se engajar mais com comunidade, com solidariedade. Bom, isso está acontecendo também. Quer dizer, as duas coisas estão acontecendo paralelamente, né? Então, voltando para a questão da menopausa, quando eu comecei a viver essa experiência, eu como educadora que sou, eu fui buscar apoio e não encontrei, né? Então, eu pensei, não, tem uma lacuna aqui que precisa ser preenchida, né? E tem uma necessidade de a gente ter conversa sobre a menopausa a partir do ponto de vista da saúde, né? E da organicidade, do que o processo corporal está nos dizendo acerca das nossas escolhas, da nossa vida, do que a gente faz e do que a gente realmente está buscando agora nessa, como diz a Marisa, segunda fase da vida, né? Tem um livro até, a Marisa Sanabria é uma das minhas mentoras, até vou sugerir aqui. É a segunda minha mentora vida, também. Minha supervisora. Sim. Ela é uma pessoa incrível. Muito querida, minha analista é uma psicóloga, aqui. Ela tem um trabalho super forte acerca do feminino, a partir desse olhar, né, da psicologia e da psicologia transpessoal, e ela tem esse livro que é especificamente para mulheres maduras, né? Um livro super interessante porque ele oferece assim algumas indicações de tarefas diárias para a gente fazer e para a gente observar esta transformação que está acontecendo, né? No ano passado, só fazendo um parênteses, no ano passado eu comprei esse livro para todas as minhas tias. Desde presente. Minha mãe e minhas tias, porque é muito interessante a abordagem, né? Sim, e é incrível porque nessa busca de
apropriação do que estava acontecendo do corpo a partir de uma praxis, ou seja, a gente entender o universo, digamos, científico, teórico, né, em relação à tua prática, né, à tua vivência. Então, esse movimento, a praxis, ela é esse movimento dialético entre teoria e prática. Eu fui buscar livros, né? E tem uma série de livros produzidos para mulheres que estão vivendo o climatério e a menopausa. Olha quem chegou aí, a Marisa! A gente acabou de falar do seu livro, Marisa. Estamos aqui falando de você, Marisa querida. Bem-vinda! Sim, bem-vinda. Então, como eu estava falando, nessa busca, né, sobre um embasamento um pouco mais alargado, além da experiência empírica que eu estava sentindo, que eu estava tendo, eu fui encontrar uma literatura produzida na década de 90, 2000, 80, 2000, maravilhosa. Tem muitos livros nesse período, entre os anos 80 e 2000, produzidos especificamente sobre a menopausa, que eu acho que são as mulheres da geração Baby Boom, né? Que são as mulheres nascidas no pós-guerra, que são as mulheres que, enfim, já enfrentaram a questão do rompimento da barreira, né? Da entrada do mercado de trabalho. Então, elas realmente produziram um material maravilhoso, né? E agora estamos nós aqui eu me sinto já numa geração que já teve, por exemplo, contato com os trabalhos da Miranda Gray, da benção do útero, e que eu, por exemplo, fiz trabalhos, né, de sangue, com ritos de sangue, entregando o sangue à terra por muitos anos, mais de 10 anos eu fiz esse trabalho, né? Então, eu agora já começo a pensar a partir dessa perspectiva do que acontece com a gente depois de 10 anos vivendo num ambiente feminino, de mulheres que discutem o feminino a partir dos ritos de sangue e que sangram, mas agora sendo uma mulher que não sangra mais. Sim, né? Sim. Então, tem também uma questão bem importante a ser pensada aí, porque realmente você de repente não faz mais parte desse grupo, né? E esse movimento do sangue, por mais que a gente, por exemplo, dentro da gineterapia, trabalhe com a questão dos quatro arquétipos, né? Que seria o arquétipo da menina, o arquétipo da donzela, da mulher mãe e da anciã. Quando a gente se depara mesmo com esse movimento do rito do corpo, tem estigmas aí, mesmo entre mulheres, né? Então, a gente precisa falar sobre isso, criar redes de apoio, né, de mulheres que estejam passando pela travessia, como diz a Marisa Sanabria também, né? Que é o período de climatério, em que o sangue começa a se transformar lentamente. Isso vai acontecendo durante um período, para cada mulher é diferente, né? Mas entre 5, às vezes até 10 anos, né? O corpo vai dando pequenos sinais, como, por exemplo, também o tipo de tensão pré-menstrual que você tem, né? Porque às vezes você, sei lá, durante 20 anos teve um padrão de período, né, pré-menstrual. No climatério isso vai se modificar também, a libido se modifica. São tantos sinais que o corpo vai dando, muito sutis, que se você não tem uma conexão corporal, isso vai passando despercebido. Né? Ontem a gente até falou disso, né, Dri? Foi uma das perguntas que eu te fiz e que é uma inquietação minha, pessoal e até, né, como estudiosa aí da conexão com o feminino,
Eu tendo a acreditar, mas como eu disse, eu tenho zero experiência, por isso que eu te convidei, né? Que as mulheres que estão acompanhando, né, os seus processos todo mês, né? Então, esse rito de sangue que a gente faz, de plantar a lua, de acompanhar as mandalas lunares, né, que estão aí hoje mais disseminadas, ainda não na proporção que nós gostaríamos, mas já estão disseminadas. Mulheres que vivenciam, então, dentro do seu ciclo mensal, cada arquétipo, né, desses que você colocou, que se permitem esse momento, né, que param nesse momento da menstruação, que na hora da pré-menstruação já vão desacelerando e vão... Eu tenho feito isso como um exercício até porque eu acho riquíssimo, eu produzo mais quando eu estou conectada, porque eu faço as coisas na potência do momento do meu ciclo. E aí a minha pergunta é, mulheres que estão já nesse processo, vivenciam uma menopausa de um outro lugar, ou seja, as manifestações do corpo e até, por que não, psicoemocionais, elas acontecem de outra forma na sua percepção? Assim, claro que de tudo que você ouviu e vivenciou com mulheres, sua mãe, né, as gerações anteriores que você pôde acompanhar, e a sua experiência hoje. Como é que você percebe isso? Então, essa pergunta é uma pergunta excelente e a gente poderia, na verdade, falar só sobre ela, né? Essa questão do ciclo feminino, que ele é determinado por um período de tempo mensal, né? Em que você tem ali mais ou menos 4 fases, né? Em que você vai passando mensalmente e que isso meio que estabelece o teu movimento de vida. Se você faz essa conexão, né, de lunação, de entender o seu período, o seu ciclo, quando você está fértil, o período associando ele às suas emoções e potências, né, e necessidades físicas mesmo. Então, o que fazer quando vem a menopausa e essa referência mensal de sangue não existe mais? Então, quando a menopausa chega, se você tem uma conexão muito forte com os seus ritos de sangue, e novamente para a gente falar aqui, como a gente falou ontem, né? São 4 ritos de sangue. É o nascimento, a menarca, que é quando você recebe o seu ciclo mensal de sangue. Aí tem a concepção e a menopausa, que é quando começa a segunda vida, né? Então eu estou na minha segunda vida vivendo o arquétipo da anciã menina, porque a gente tem o arquétipo da anciã menina, a anciã donzela, a anciã mãe e a anciã, que é quando realmente a gente já está no movimento de consciência máxima, pronta para, enfim, seguir né, uma outra dimensão. Isso também depende muito, né, da crença de cada um. Então, como anciã menina, eu ainda estou percebendo quais são os ciclos que norteiam as minhas experiências corporais, né? Psíquicas e emocionais, né? Então, o que eu percebo, que eu tenho percebido, é que existe um alargamento do tempo. Por isso que veio esse nome Me on Pause. Mas, necessariamente, isso não significa que a gente entra naquele arquétipo da vovó, fica sentada na cadeira fazendo tricô, né? Isso é um arquétipo da anciã. Existem milhares de arquétipos da anciã que manifestam, porque o arquétipo, novamente, como a gente falou ontem,
O arquétipo, ele é uma força dinâmica que se manifesta por uma estrutura, por um símbolo, por uma imagem, né? Ela vai se manifestando, essa força dinâmica intrínseca que está lá, digamos, contida no inconsciente. Então, o que eu percebi foi que existe um momento de suspensão mesmo, tipo, é uma parada de todas as bagagens que nós estávamos puxando de vida, puxando mesmo com esforço, para pensar, gente, o que eu estou carregando aqui? Será que eu preciso carregar tudo isso? Então é nesse sentido que é a pausa. É uma busca de um esvaziamento, para que você possa fazer uma nova seleção do que você quer carregar daqui para frente e do que você não quer mais carregar, né? Acho que é a fase da vida que a gente aprende a dizer não com muita leveza e tranquilidade, né? Então, diante dessas mudanças corporais que acontecem através desse rito do sangue, que ele para de descer e ele começa a subir. Então, a gente tem as manifestações de calor. Então, a manifestação de calor é uma manifestação que nos dá dicas do nosso emocional, né? Tem também uma conexão que eu fui percebendo que ela é mais solar, tá? Então, se a Lua... se as lunações, a gente se orienta um pouco pelos movimentos lunares, né? Tem essa associação do ciclo mensal da mulher com os ciclos da Lua. Na mulher que não sangra, a gente faz uma outra associação. É o que eu estou percebendo, porque como eu falei, eu estou nessa condição há pouco tempo ainda. Então o nosso ciclo, ele é solar. Que lindo, eu nunca tinha pensado sobre isso. Então, eu ainda estou elaborando isso, né? Mas isso veio muito dessa necessidade de encontrar alguma coisa que me dê uma orientação também, digamos, em relação ao externo, com o que está acontecendo internamente, né? Então, isso ainda está sendo pensado, mas existe um movimento cíclico, porque o corpo da mulher, ele é cíclico, né? Então não é porque você deixa de sangrar que você deixa de operar, de viver num ambiente psíquico, emocional que também é cíclico. Sim, é da nossa natureza, né? A ciclicidade, ela tá na gente, né? Assim, então, quando a gente ainda sangra, a gente ainda consegue acompanhar e ver isso, parece que o que você está dizendo é que perde-se um pouco a referência, né? Dessa ciclicidade, que é necessário encontrar uma outra forma, né? De se conectar com essa ciclicidade. Para ter uma referência mesmo, né? Um parâmetro, né? Então, quando a Lua está assim, igual, né? A gente associa a Lua interna e a Lua externa quando a gente está sangrando ainda. Então, talvez agora é o Sol e a Lua, vai ser lindo isso. Exatamente, é um outro movimento interno, né? E que você vai, eu sinto muito assim, os meus humores, eles vão meio que sendo bastante identificados, digamos assim, com as estações do ano mesmo, né? Então já não é mais com aquele período mensal, lunar, é um outro movimento de expansão e contração, que ele vai numa outra respiração. Por isso o menopause. E faz muito sentido, né? Porque a gente está num tempo de desacelerar, então que os tempos se alarguem. Muito linda essa reflexão, Adri, muito bonito. Obrigada por compartilhar.
Ah, imagina. Eu, aqui no meu trabalho, né, no Mulher Inteira, nos círculos que eu faço e nas mentorias, né, eu lanço muito mão desses 4 arquétipos, né, que a gente usa na ginterapia, para exatamente trazer para as mulheres o que eu falo de ativação desses arquétipos. Como você disse, né, eles estão no nosso subconsciente, eles estão aí. Alguns deles muito estereotipado, então você falou da vovozinha fazendo tricô, né? Assim, Isso esse já não é mais um arquétipo, é um estereótipo, né? é o estereótipo da anciã que a gente traz, né? E que muitas mulheres, eu acho, por exemplo, eu observando você, e eu tenho amigas, porque eu já tenho 41, esse ano eu faço 42 anos. Então, assim, eu tenho amigas que estão aí com 45, 47, 50 anos, né? Que estão entrando nesses processos, assim, numa potência, mulheres tão potentes ainda, né? Como tanto para oferecer para o mundo, e sendo, às vezes, inconscientemente, né? E às vezes até. Ontem entrou aqui uma nossa colega ginterapeuta e deixou acho que você tem uma companhia aí, né? Um passarinho. Entrou aqui uma amiga nossa de um terapeuta e deixou um testemunho, né? Que é uma mulher que está super conectada, uma mulher que está... E que teve a médica ginecologista trazendo para ela uma visão super negativa, como você disse, medicalizada, um diagnóstico quase que assim, olha, minha filha, chegou o fim, agora vamos tratar, é isso mesmo, aceita que dói menos, né? Isso aconteceu comigo também. Isso foi porque, assim, quando a menopausa chegou, ou seja, quando o sangue para de vir, é realmente quando a mulher se volta para tentar entender o que está acontecendo internamente, principalmente porque quando você vai fazer qualquer pesquisa, as informações que você recebe são assim: o seu osso vai desdensificar, você vai engordar, você vai sentir calores horríveis, você vai ter uma baixa de libido, você vai ter uma modificação terrível no seu ambiente vaginal, você vai ter mudanças de humores que você não vai conseguir controlar. Então você fica pensando assim, gente, peraí, eu estou na menopausa e eu não estou vivenciando isso desta forma, porque as experiências que meu corpo está me convidando agora para passar, eu estou tentando entendê-las de um outro lugar, né? Sim. Que é sobre essa perspectiva mesmo do esvaziamento e da mudança dos hábitos, porque realmente é quando os hábitos que você tem e que são de autossabotagem, que te levam para um lugar que não é de fertilidade, de criatividade, você automaticamente você quer eliminá-los da sua vida, né? Sim. Então, quando meu sangue parou de descer, óbvio, a primeira coisa que eu fui fazer, eu fui numa ginecologista para ter certeza se eu realmente estava na menopausa, principalmente porque, assim, quando eu conversava com algumas pessoas, né, elas falavam, meu Deus, é tão cedo, você está com 44 anos, como assim? E eu falava, gente, calma, tem uma história de vida, né? Então não existe realmente uma prescrição ou uma descrição, uma receita para quando a sua menopausa vai chegar, porque isso depende da sua história de vida. Então, primeiro, depende da sua hereditariedade, né, de como as mulheres da sua família, da sua linhagem manifestaram, né, tanto a menarca quanto a menopausa. Depende de quantas concepções você teve, quantos filhos você teve, se você teve filhos ou não. Depende da idade que você teve a menarca. Então, isso tudo impacta, né? Então, se você não teve filhos, se você menstruou muito cedo, digamos aos 10 anos de idade, que foi o meu caso, e se as mulheres da sua família
tiveram a menstruação cedo e a menopausa cedo, essa vai ser a sua história. Então, já começa um estigma por aí, que aos 44 anos era muito cedo para mim, meu Deus, vai acontecer tanta coisa horrível na nossa vida. E na verdade, a menopausa é um convite para um novo estado de existência mesmo, né? Eu, agora pensando aqui, eu queria fazer um paralelo com um processo que eu vivi, né, e um processo que eu acompanho algumas mulheres vivendo na busca da fertilidade. E eu sempre falo isso para elas, assim. Porque também, né, a infertilidade, até o nome já é estigmatizado, né? Também é tratada dessa forma, né? Claro que ela não é necessariamente como a menopausa, do ponto de vista de ser comum, né? De que vai acontecer com todo mundo. Na verdade, a infertilidade ela é o que a gente espera que seja uma anomalia, né? Mas não é isso que está acontecendo atualmente. Então, o primeiro paralelo que eu quero fazer é isso, né? A gente olhando o que está acontecendo do ponto de vista da fertilidade das mulheres e como que a gente tem tratado a fertilidade e como que a gente tem tratado a menopausa. Porque eu acho que tem aqui um paralelo que a gente pode fazer. Então, a infertilidade, da minha experiência, das mulheres também que eu atendo, também vai para esse caminho de medicalização, né, intervenção, quando, na verdade, eu acho que ela é um grande convite. Eu falo para as mulheres, gente, isso é um grande convite que a gente recebeu do corpo manifestar a dificuldade que ele está tendo de colocar no mundo o que você quer colocar, né? Seja um filho, né? Às vezes a mulher está gerando milhões de projetos, mas não consegue conceber um filho. E lógico, tem vários históricos, né? Os mesmos históricos familiares que impactam, mas eu vejo esse convite, sabe, assim, de entender a manifestação do corpo. O paralelo que eu quero fazer é esse, sabe? Em vez de ir para esse lugar, né? Correr para esse lugar de medicalizar, de intervir, de se colocar num lugar até ruim, né? De uma perspectiva de ser, no caso delas, né, menos mulher, mas e no caso das mulheres também menopausadas, podem, né, menos criativas, menos férteis, menos também, né, que impacta essa visão, mas de aceitar esse convite de falar, gente, meu corpo está manifestando, nesse caso da infertilidade, uma dificuldade, e aqui a chegada de um novo ciclo, né? Como que eu vou lidar com isso? A partir de onde? E é essa a sua proposta, né, Dri? A partir de qual perspectiva? A partir de uma nova perspectiva de oportunidade, de potência, de voltar... De ressignificação. De ressignificação. Essa é a palavra, de ressignificação mesmo. De olhar, aceitar o convite e fazer as mudanças que precisam ser feitas, né? E eu falo sempre... Aprender a escutar o corpo, aprender a escutar também. Bom, esse projeto Eu em Suspensão, Me on Pause, veio justamente por essa falta de, digamos assim, que eu encontrei de ter uma rede de mulheres que pudessem falar abertamente sobre esse momento da vida, sobre esse momento de travessia mesmo. Porque tem uma contradição muito forte entre o que está acontecendo internamente, porque tem esse movimento do sangue que está subindo, né? E que está pedindo por uma vida mais criativa, fértil, em outros âmbitos, digamos assim, além daquele da família e da reprodução. Né? Então, é onde a mulher busca, quer, deseja imensamente manifestar toda a sua potencialidade que ela até então não conseguiu manifestar. Então, todos aqueles projetos que estavam guardados na gaveta, é o momento em que ela vai lá, resgata tudo aquilo e tem força, busca força para manifestar
a sua potência. Só que socialmente ela encontra uma disparidade, justamente por conta dessa questão do estigma. Então ela não pode por aí sair gritando aos quatro cantos do mundo: estou na menopausa, porque automaticamente você vai receber uma série de estigmas, tá? E esses estigmas se relacionam realmente com essa questão, com essa perspectiva capitalista, ocidental, patriarcal, de que a mulher, ela serve para reproduzir. Então, se ela não pode mais reproduzir, ela não está mais fértil, ela não está mais criativa, ela está no fim da vida. E isso, em nada, é o que está acontecendo, por exemplo, comigo e com outras mulheres da minha geração que estão passando. E na verdade, nunca foi essa a questão da menopausa, né? Mas socialmente, esse é o estigma que vem ao nosso encontro. Então é uma contradição, é uma fase, digamos assim, de muita... É uma fase solitária, porque você acaba vivenciando todo esse processo de forma silenciosa, sozinha. Às vezes, mesmo dentro da sua casa, você passa a ser incompreendida porque você não quer mais ser aquela que serve, aquela que passa, lava, cuida. Você quer gastar o seu tempo de outra maneira, né? Então, de repente, as pessoas olham para você e não te reconhecem mais. E às vezes nem você se reconhece mais, porque antes você sustentava uma série de estruturas ali que você não tem mais condição psíquica e emocional de sustentar. E às vezes você não entende esses processos internamente, porque justamente você é desconectada do corpo, passou a vida inteira desconectada do corpo, não tem conexão com os seus ritos de sangue, né? Não tem um suporte, digamos assim, expandido de grupos de mulheres, não está associada a nenhuma conversa acerca desse movimento. Então você mesma passa a se julgar, a pensar: gente, o que está acontecendo comigo? Então você entra numa crise interna, que você tenta segurar o que o corpo está querendo explodir ali, e isso não é possível mais, não é? Porque se as rupturas não acontecerem de um jeito, elas vão acabar acontecendo de outro. E aí vem um adoecimento de fato, né? Sim. E aí a gente tem a realmente... repressão social e tem a repressão, às vezes, pessoal mesmo, né? Do que está vindo, do material que está emergindo ali e que você não sabe o que fazer com ele direito, né? Sim. Se você, de novo, o que a gente falava, né? Se a mulher não compreende numa perspectiva da travessia, na perspectiva da possibilidade, da oportunidade de mudança, da oportunidade de repensar-se, né? Ela continua carregando. E ela continua achando que ela tem que desempenhar os mesmos papéis que ela desempenhava antes. E aí é o que a gente fala, é a mesma coisa que eu correr uma maratona no meu primeiro dia de lua, entendeu? Tipo assim. Não, porque eu pessoalmente, aí eu tô falando de mim, né, pessoalmente. Eu, no meu primeiro dia, se eu puder, assim, se alguém puder me dar água na boca, eu agradeço, porque eu quero ficar quieta, entendeu? Sim. E se eu não respeito isso, eu passo o ciclo todo arrastando corrente, sabe? Sim. Então, vem esse lugar, né? Esse lugar do que o corpo pede, do que você precisa e o quanto você está disposta e consciente para fazer esse movimento, né? E aí eu imagino assim, Dri, que tem de acontecer, né, na nossa sociedade? As mulheres estão tendo menos filhos, as mulheres estão não tendo filhos por uma questão, né, de opção e de estilo de vida, que eu super respeito e admiro, as mulheres que fazem esse caminho, sem nenhum julgamento de valor aqui. Então, a possibilidade e eu estou vendo isso acontecer, as mulheres estão tendo menopausas antecipadas, vamos dizer,
com relação ao que se espera. Como você disse, 44 anos é muito cedo, lógico, tem cada uma traz a sua vivência, mas socialmente também a mudança que a gente, né? E acho que... E a desconexão, né, Dri? Assim, isso é outra coisa que eu falo. Nós mulheres contemporâneas somos mulheres que estamos no mundo de fora, né? Que estamos na lida, que estamos trabalhando para fora o tempo inteiro e com menos oportunidade, às vezes, de fazer esses caminhos de reconexão. E aí eu percebo e lógico, todo o contexto que você já colocou lindamente da medicalização e social, me preocupo dessas mulheres estarem mesmo sozinhas, como você diz, atravessando, porque essas travessias são travessias sempre solitárias, né, no sentido, não solitárias, mas assim, esses processos, eu falo sempre, por exemplo, do puerpério, que é outra fase que eu estudo muito, né, que a gente realmente, quando a gente vai para esse mundo íntimo, de questionar padrões, de questionar o que a gente está trazendo, isso é solitário, por natureza. É um momento de introspecção solitário. Mas aí se você ainda está nesse movimento para dentro, nesse movimento, sem ter aonde se segurar, se ancorar, né? Referências, apoio. Sem referência, isso fica... A partir da saúde. Isso fica muito doído, assim, penoso, né, para as mulheres. Fica um processo que eu vejo como um processo contraditório com a chegada de um presente, né, que eu vejo como um presente, sabe? Essa uma nova possibilidade de olhar para quem você é e de repensar e de refazer escolhas e de colocar limites de novo e de ir para uma leveza, né? Para uma sabedoria e para uma leveza que pode passar batido. Sim. Pode passar batido, assim, completamente, e aí perdeu-se essa porta, né? Sim, e a grande questão é que, mesmo, por exemplo, na indústria médica, né? E isso eu falo assim, desde da indústria médica mesmo, dos remédios até os médicos ginecologistas, né? Ainda existe pouco interesse por ressignificar o que significa a menopausa hoje. Então, geralmente, quando você é diagnosticada, e isso acontece por um exame de sangue, né, para saber as suas taxas hormonais ali, já vem junto o oferecimento de um tratamento, né, de reposição hormonal. Então, o médico pergunta, você quer fazer tratamento de reposição hormonal? Sendo que o tratamento de reposição hormonal já está mais do que provado que ele é altamente prejudicial à saúde da mulher em outros aspectos. Então, ele aumenta tremendamente o risco de câncer de mama, de infarto, de coagulação do sangue nos pulmões. Tem uma série de efeitos colaterais que são terríveis, muito piores do que as manifestações da menopausa, que na verdade são um convite para você fazer uma mudança de hábito, né? Então, por exemplo, uma coisa imprescindível nessa segunda fase da vida da mulher é atividade física. Então, se ela nunca fez atividade física, ela vai ter uma experiência nessa travessia, né? Se ela é uma pessoa que sempre fez, sei lá, uma yoga, uma dança, e atividade física não é ir para academia, né? Ir para academia é um tipo de atividade física que, para mim, sem julgamento também, é meio vazia, assim, porque você trabalha a sua cadeia muscular e, sei lá, sim, nada mais, né? Para mim nunca fez sentido também. Então. E enquanto que uma dança, tem tantas danças, por exemplo, a dança do ventre, tem vários tipos de dança medicina, a biodança, tantas formas, né? A dança orgânica.
que contemplam, digamos assim, aspectos muito mais profundos, né? Do ser que está ali naquela prática, tanto o ser individual, né? Quanto o ser coletivo, ou como grupo. Uma yoga, né? Tem também muitos tipos de yoga. Tem que escolher aquela sua que ressoa mais, né? Exatamente. Mas E a nesse atividade momento, física é imprescindível. e aí nesse momento, né, especialmente, a que te dá prazer, né? Sim. Mais que nunca, porque agora é uma atividade física que não serve mais se não te dá prazer, né? Bem-estar. Sim, e eu tento sempre pensar essa questão, por exemplo, né, dos privilégios de classe, né, do contexto social em que cada mulher está inserida. Porque realmente, assim, eu sou privilegiada porque eu moro no meio do mato, eu fiz essa opção, né, eu saí do meio da cidade e vim morar no meio do mato. Eu consigo trabalhar de casa, eu consegui estabelecer formas de subsistência, né? Eu planto, enfim, que me dão um determinado tipo de qualidade de vida, mas tem muitas mulheres que não têm esse acesso, que não têm essa possibilidade, né? Então, mesmo para elas, se você tem um telefone e se você tem acesso à internet, você pode ali encontrar possibilidades mesmo de fazer práticas em casa, né? Sim. Então, a atividade física, ela é realmente essencial, mesmo que seja uma caminhada, sabe, diária, de meia hora ou de, sei lá, 15 minutos. Outra questão também são os hábitos alimentares, né? Então, realmente vai ter uma alteração da sua alquimia corporal, hormonal, né? E que vai ter determinados impactos, né? Por exemplo, acho que a questão mais importante nesse aspecto é a da desdensificação óssea, né? Que é quando o osso ele começa um processo lento de tornar-se poroso. Mas eu li num dos livros que eu acho que foi até nesse daqui, Yoga, Sabedoria da Menopausa. Aliás, esse livro, eu comprei ele na estante virtual por R$ 20. E é um livro fabuloso. Então, a partir desse livro também eu faço as minhas práticas em casa, que são especialmente focadas para a estrutura endócrina da mulher que está passando pela menopausa, né? Que lindo. Então, falando sobre essa estrutura endócrina, que é assim, que impacta enormemente, digamos assim, as questões, a transformação física que está acontecendo na mulher, né? Tem que ter uma reposição, mas não precisa ser hormonal sintética, né? Dentro de um tratamento que é prejudicial. Pode ser através, por exemplo, a Ayurveda tem todo um saber ligado às questões, né, nutricionais do corpo que foram incríveis para mim. Realmente fizeram muita diferença nesse processo da travessia. E de novo o paralelo que eu faço com as mulheres na busca de fertilidade. Olha que lindo, né? É isso, atividade física. Para quê? Principalmente para a gente fazer regulação hormonal natural, né? A gente produz tudo, né, Dri? É um estímulo eu brinco, as nossas inas, né? As endorfinas, né? Ocitocina, todas as inas que nos fazem tão bem, né? Sim. E que a gente mais que nunca precisa delas. Na travessia a gente precisa de estar ocitocinada, precisa estar, né? Com a dopamina, tudo pra gente ter ânimo, né? Conectada com todos os sinais que o corpo está mandando. Exatamente, atividade física como um caminho de conexão com o corpo, né? Você sentir que o corpo está bem e qualquer mudança você conseguir perceber, qualquer manifestação, né? Alimentação é outra coisa, né? Não vai ficar pondo qualquer coisa, né? Para dentro do seu corpo, se você está na menopausa,
tirando, né? Olha só que bonito isso, né? Você está tirando o que não te serve mais. Aí você vai ficar comendo um tanto de lixo. Não faz muito sentido, né? Não faz mais muito sentido. E é a mesma coisa com a fertilidade. Você está buscando saúde, buscando criar um ambiente, né? Que para uma nova vida, você vai fazer isso o quê? Você vai cuidar do corpo que é o berço, né? Que é de onde que vai. Então, é muito lindo a gente conseguir pensar, porque o caminho é sempre a intervenção, né, Dri? E o que é essa? Eu acho que é bom a gente falar disso, né? Essas intervenções, né? A medicalização é uma intervenção no nosso corpo, como uma forma de esvaziar o nosso poder também de lidar com o nosso corpo, né? Lidar com as dificuldades, lidar com o que é nosso, que é o nosso corpo, os nossos processos, né? E às vezes na inconsciência, na ignorância, no sentido de não saber o que fazer, né? Nós mulheres aderimos à intervenção, né? Aderimos porque, nossa, mainstream, né? É o que o mainstream manda fazer. E aí a gente aceita, né? A gente aceita a intervenção. Sim, sim. E aí a gente tira o poder que está na nossa mão, né? Está com a gente, está no nosso corpo. Está acontecendo internamente, né? A gente só precisa escutar. Né? E entrega isso na mão de alguém que está de fora. Né? A gente aliena a própria criação do seu tratamento, porque essa que é a grande perspectiva da menopausa. É um convite para que você finalmente estabeleça um estilo de vida que é o que você precisa e o que você quer. Né? O que te respeita, né? Respeita o seu ser, né? O seu ser essencial. Sim. Né? E aí você fazia o convite da dança, o convite para atividade prazerosa, né? O convite para uma atividade que te dê prazer. A gente é a dança, né? Eu e você. Mas tem mulher que gosta de lutar, tem mulher que gosta de fazer Kung Fu, né? Nossa, total. Então, assim, buscar essa atividade que é prazerosa e que realmente te conecta em contato com os seus arquétipos primordiais, né? Exatamente. Com isso, você potencializa aquilo que está ali adormecido e oprimido por anos e anos e anos e anos e anos, por uma espécie de docilização da nossa essência, para que a gente possa ser social. Mas, óbvio, a gente continua sendo seres sociais, né? Muito mais abertos, permeáveis, inclusive. Isso era outra coisa que eu queria falar, queria que você falasse, né? Assim, do ponto de vista do arquétipo mesmo, da anciã, né? Desse convite também ao servir, né? A estar num lugar, mas não no servir ao sistema, à família, não isso, né? Um lugar de sabedoria e de guiança também, né, Dri? Esse convite de... Mas para fazer isso, eu tenho que saber quem sou eu tenho que saber o que eu tenho para oferecer, né? Talvez isso também seja uma manifestação, uma dificuldade que muitas mulheres cheguem na menopausa sem se darem conta de em que elas podem agora oferecer para o coletivo, né? Porque se elas estão completamente desconectadas do propósito delas, a vida inteira, vivendo, né, na Matrix, vivendo nessa normose aí, produzindo, completamente sem saber por quê e para quê, né? Fazendo perguntas mais profundas, né? Do porquê existimos, do porquê estamos aqui, do porquê a gente está ligado com uma determinada rede, né? Exatamente. Como fizemos essas escolhas. Exatamente. E aí, pode ser que seja difícil. Eu lembro de uma fala da Marisa, não sei se Marisa ainda está aqui. Eu lembro de uma fala da Marisa, linda, eu não sei se foi no curso da Gina, se foi numa sessão que eu fazia com ela, né, preciso até voltar. Mas eu lembro dela falando assim que as mulheres com 40 anos,
têm uma oportunidade de se ressignificarem, uma chance de se ressignificarem, que, ela tá aqui, me corrija se eu estiver falando besteira, hein, Marisa? Para que exatamente elas cheguem nessa vida madura, alinhadas com o que elas realmente são e acreditam, porque aí tá o lugar né, assim, da plenitude. Porque senão é isso, é viver, 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 e na hora que chega a hora de, bom, vou aqui por um lugar que eu posso atuar coletivamente, que eu posso entregar, né, o meu servir de forma expandida, e não só para minha família, para quem está próximo, mas se eu não sei muito bem o que eu estou fazendo, pode ser um lugar difícil, né, Dri, de chegar. Porque o chamado vai ser esse, você concorda comigo? Que o chamado é um pouco esse? Você falou uma expressão que eu acho que é muito legal, assim, porque a gente passa às vezes a vida falando, quando chegar a hora, né? Quando chegar algo. Então, a menopausa chegou. É como esse vírus corona, tá? Chegou, entendeu? Não é que vai chegar, chegou e a gente estava completamente despreparado, né? Então, tomou conta do mundo. E, assim, óbvio, as coisas vão se reconfigurar, e isso é uma grande lição. A gente tem várias coisas para refletir acerca dessa manifestação mundial, né? Mas a menopausa, ela chega assim também. Chegou. E aí? O que você vai fazer? Então, óbvio, não quero também fazer uma comparação da menopausa com o vírus corona. É a manifestação, tá? Porque é a partir da perspectiva desse convite para uma suspensão, desse convite para uma ressignificação. No caso da menopausa, das nossas vidas, dos nossos propósitos, né? Das possibilidades de escolha que nós temos. Não, imagina que a gente ainda está caminhando. E no caso do vírus, que a gente realmente desafiar um modo de vida também, capitalista, consumista, que ignora a natureza, que ignora propósitos mais, digamos assim, conjuntos da humanidade, né? De como somos interligados. Esse vírus mostra isso, como somos interligados, né? Então, sim, e a gente não reconhece isso, né? E aí também, voltando, né, para essa reflexão da mulher na menopausa, assim, e aí, por outro lado, a gente tem um aumento de longevidade das mulheres, né? Então, se a menopausa está chegando aí com 40, 50 anos, e as mulheres estão vivendo, sei lá, até 80, 90, eu quero viver até 108 anos. Uau! É que eu adoro esse número, 108, e eu cismei que eu vou viver até 108 anos. Imagina, se eu entrar na menopausa com 50... Você vai viver mais do que a metade da sua vida sem sangrar. Pois é! Então... Olha que lindo isso, né? E a gente não pode colocar isso como um fim, né? Como você disse, a Marisa disse, é um novo começo. É um novo começo. É um novo começo de uma vida. E assim, e talvez de um lugar muito mais livre, né? Porque imagina, com outro propósito, com muito mais liberdade, com muito mais... consciência, sabedoria, consciência, liberdade, poder pessoal. Eu já vou ter atravessado uma série de vivências, experiências. Então, assim, eu falei isso na live ontem, né? Que eu vejo umas senhorinhas assim na rua e fico desejante, né? Falo, nossa, quero chegar nesse lugar. Porque eu olho isso de um lugar de muita potência. Porque é uma manifestação, é uma fase da vida em que você manifesta criatividade, fertilidade, produtividade de um lugar muito essencial, né? E que se você tem a condição de manifestar as coisas, essas potências, né? Você vai simplesmente
deixar legados lindos, né? Sim. E essa sociedade que a gente vive novamente, né, que estigmatiza a mulher que não é mais fértil, no caso, que não tem um corpo, que o corpo dela para de ter a possibilidade de reproduzir, né? Então essa Dri, mulher, vamos cair em 10 segundos de novo. Gente, olha Cinco, só.